Amados irmãos em Jesus, boa noite. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, que sejamos sempre bem-vindos no amor de Jesus, não é? Afinal de contas, é por isso que estamos aqui e estamos reunidos no nome de Jesus e com certeza Ele está aqui. Basta a gente sintonizar com Ele, não é? Temos alguns recadinhos da casa, como sempre, dizendo que o nosso núcleo tem como objetivo o estudo e a prática dos ensinamentos trazidos por Jesus Cristo. Ele é o Senhor, o Mestre e o guia da nossa casa. Ele é quem nos cura e dele vem a nossa salvação, a nossa iluminação. Em todas as nossas reuniões a gente ressalta que devemos, de preferência, ter uma frequência aqui no núcleo, não é? É importante estar presente aqui, ter a prática do Evangelho no lar, observação e prática das condutas cristãs, que são a base para o progresso do Espírito encarnado. A casa tem os cursos, né? Normalmente eles estão abertos, quem puder, quiser participar, só se informar na recepção, né? A gente está com os cursos de educação mediúnica, 1º, 2º e 3º ano aberto, 4º ano também, e pré-mocidade, às quintas-feiras. A pré-mocidade é dos 11 aos 14 anos, às quintas-feiras às 20 horas, né? Pedimos que desligue os celulares ou deixe no silencioso, por favor. A gente faz um apelo também para visitar a nossa biblioteca, né? Tem alguns livros que podem ser adquiridos, outros que podem ser emprestados, né? Um dos principais lemas da doutrina espírita é: espíritas, amai-vos e instruí-vos, né? E a instrução vem através das nossas conversas, das nossas palestras e da leitura dos livros espíritas também, né? Assim como do Evangelho. Então, fica a dica, né? Porque é através do nosso melhoramento é que tudo vai melhorar. É através do nosso conhecimento, do conhecimento do amor de Jesus e de colocar em prática é que tudo vai melhorar na nossa vida, né? A partir do momento que a gente efetivamente colocar em prática as coisas que a gente aprende. E a gente só pode pôr em prática aquilo que a gente aprendeu. E para aprender tem que estudar, tem que ouvir, não é? Então é dessa maneira. Vamos fazer a leitura da psicografia de hoje. Chama assim, ó: a própria cura. Concedem-me a licença de falar-vos um pouco sobre a brevidade da vida? Tendes em mente a realidade do espírito imortal, o empréstimo do veículo corporal para a finalidade reencarnatória, a fim de cumprirdes uma breve jornada de redenção. Um piscar de olhos, tudo muito rápido. Embora vossos sentidos físicos guardem a ilusão de um tempo transcorrido com muita lentidão, e quando as penas nos provam as virtudes, temos a impressão penosa de o tempo transcorrer mais lentamente ainda. No entanto, na hora dos prazeres, das alegrias, como o tempo voa. Também assim o é quando estamos concentrados em alguma atividade. Assim podemos definir o tempo como um fator muito relativo de percepção, mesmo que o planeta não varie a rotação dos dias. Para quem cumpre a vontade do Pai que está nos céus, o tempo é sempre doce e salutar. Vinde a mim todos que sofrem e eu vos aliviarei, disse-nos o Mestre. Meus filhos queridos, cuidai dos próprios tormentos, das próprias chagas, das próprias imperfeições, a fim de saneá-los, buscando a sintonia com o universo divino. A própria cura é o maior benefício que podeis fazer. Quem está equilibrado é sempre melhor instrumento de ajuda. Mas
não se lastimem. Quando Jesus disse que os sãos não precisam de médico, ele estava convidando-nos para a sua obra em qualquer condição que nos encontrássemos. Porque é na labuta cristã que auferimos a própria cura através da terapêutica do amor. Essa mensagem foi recebida em janeiro desse ano pela nossa irmã Elaine, né? E complementando essa ideia, eu só queria dizer que Jesus veio para os doentes, né? Para ajudá-los, né? E para nós que de alguma forma já estamos nos curando, para nos chamar para o trabalho na seara de Jesus, não é? E que nós não esperamos estar perfeitos para entrar e servir, entrar nessa seara e servir, porque é servindo que a gente vai se tornar perfeito, não é? Irmãos, então a gente vai fazer a oração para a gente iniciar a palestra de hoje. Então vamos mais uma vez elevar o nosso pensamento até Jesus, sintonizarmos, né, com Jesus e com os seus tarefeiros que se encontram aqui o tempo todo cuidando da vibração, do amor, da paz e da alegria que se encontram nessa casa. Que a gente possa entrar em equilíbrio com essas energias nesse momento e nos colocar, né, à disposição, a nossa alma, o nosso coração, nossa mente, os nossos ouvidos, para ouvir aquilo que o irmão Roberto preparou para nós nessa noite, que com certeza vem da parte de Jesus, não é? E do amor e do carinho que ele preparou essas palavras, para ajudar a alimentar o nosso ser e guiar os nossos passos no melhor caminho, no caminho da nossa felicidade, da nossa cura, da autocura e depois para a gente ajudar a curar os nossos irmãos também. A Deus nós agradecemos a oportunidade e pedimos o amparo dele e de toda a equipe espiritual para começar os trabalhos de hoje, pedindo que abençoe as palavras que o irmão Roberto vai trazer agora. Com uma oração de Pai Nosso, a gente inicia a reunião da noite de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Irmão Roberto, por favor. Boa noite a todos. Eu queria inicialmente agradecer de coração a casa pela primeira palestra que estou ministrando aqui. Em tão pouco tempo, para quem não sabe, eu estou há 3 meses frequentando a casa, mas eu me sinto mais em casa do que muitas casas que eu frequento ao longo de pelo menos 30 anos acompanhando a doutrina espírita. Espero poder passar para vocês pelo menos um mínimo de direcionamento, até porque nós vamos falar hoje sobre a espiritualidade, que tem tudo a ver com aquilo que nós buscamos nessa casa. Mas antes de iniciar, eu acho de extrema importância levantar uma questão até atual, que nós estamos na semana, uma das semanas mais vertentes para quem segue a doutrina espírita. No último dia 18 de abril, nós completamos 167 anos da primeira edição do Livro dos Espíritos, trazidos por Allan Kardec. Então nós estamos numa semana forte, numa semana de muitas vibrações, numa semana de comemoração, porque há 167 anos a doutrina espírita criava um certo tumulto no mundo cristão, quando ele começou a apresentar aos outros que efetivamente existia vida
após a morte. Nós encarnamos e desencarnamos. Ainda hoje tem quem duvide, isso é natural. Aqueles que seguem sabem daquilo que eu estou falando, que a doutrina espírita nos mostra que não precisa mais daquela piada. Ninguém voltou de lá para falar se é bom ou não. Hoje nós sabemos que sim. Alguém já voltou, alguém já nos disse. Diariamente nós temos essas informações trazidas dos nossos irmãos desencarnados. Mas antes de entrar propriamente dito na espiritualidade, eu gostaria de fazer aqui um prefácio mostrando o seguinte: a confusão que muita gente faz do espiritismo como religião e em detrimento às outras religiões. Nós seguimos a doutrina espírita. A doutrina espírita, desde Kardec, lá nos idos do século XIX, ele dizia que não era uma religião. Inicialmente, ele mesmo não aceitava que fosse chamada de religião, porque ele entendia o seguinte, que era uma filosofia da ciência buscando compreender a vida pós-morte. O fato da pessoa encarnar e desencarnar, como é que isso funcionava, como é que isso acontecia. Então, Kardec foi muito providencial e muito, eu digo, autêntico em conseguir fazer essa prova. Hoje, cada um de nós, quem ainda não teve, num determinado momento há de ter, a efetiva explicação dessa passagem, sabendo que nós não morremos. O que morre é o corpo carnal. Nosso espírito, ele continua vivo. Tanto é que quem cansa, quem adoece, quem fica enfermo, é o corpo carnal. Por que nós dormimos? Para descansar a matéria que nos foi dada. Esse invólucro que nós temos, que trabalha entre o espírito e o perispírito, para que a gente possa estar aqui hoje participando e entendendo um pouco deste mundo, que é o mundo da evolução, né? Nós viemos para a parte dos encarnados a fim de evoluir. E como é que nós evoluímos? Nós evoluímos praticando bem, fazendo com que o próximo saiba que nós estamos aqui para ajudá-lo da melhor forma possível, fazendo com que aquele que talvez não espere um abraço nosso receba esse abraço fraterno de uma forma tão providencial que o acalante no momento de necessidade, sem que nós percebamos que isso está fazendo um bem, às vezes, inalterado. Às vezes uma palavra, às vezes o fato de você ouvir o que uma pessoa fala, faz com que essa pessoa se sinta tão aliviada e saia de pensamentos tão negativos que talvez ela viesse trazendo ao longo da semana, do dia ou de um momento tenro que ela tenha passado. O que é, na verdade, a espiritualidade? A espiritualidade nada mais é do que a crença e a fé unidas para que a gente possa descobrir os mistérios dessa vida, deste plano que nós estamos. E quem não quer saber, né, os mistérios? É muito comum, eu digo isso porque eu venho de uma criação evangélica, escolas dominicais e tudo mais. E quando eu conheci a doutrina espírita, eu me encontrei. E é difícil você falar para uma mãe evangélica que você está seguindo a doutrina espírita, né? Muitas vezes ela torce o nariz. Mas aí você começa a relevar, porque faz parte da nossa evolução, mostrar para essa pessoa que, na verdade, ela também é espírita, né? Ela também segue a doutrina espírita, talvez não na pregação, na oitiva da doutrina, mas na prática diária. Porque quando ela faz uma caridade, nada mais é do que estar elevando o seu ser espiritual em detrimento daquilo que a gente precisa fazer, que é a evolução. Então, a gente enfrenta diariamente esses intempéries, né? Muitas vezes você pergunta, sentado, né, um ao lado do outro, o que te trouxe nessa casa? E, óbvio, deve ter pessoas aqui católicas, evangélicas, umbandistas, isso pouco importa. Para a espiritualidade, o que importa é que nós elevemos nosso pensamento àquele que é o nosso Pai maior, aquele que nos diz e nos mostra diariamente o motivo da nossa existência, o porquê estamos, o porquê viemos e porquê partimos, que aliás é a única certeza que o corpo matéria tem, que uma hora ele vai descansar, mas aprendendo que o nosso espírito é eterno,
que nós voltamos em outras situações. Eu mesmo não sei quantas vezes vou ter que voltar, não sei quanta maldade eu já fiz. Cada um de nós fica perguntando, será que tudo aquilo de bom que eu fiz é suficiente para que eu fique lá no plano sem ter que voltar? Não sei. Mas não me preocupo com isso. Eu me preocupo em todos os dias, em cada momento da minha vida, procurar fazer o melhor. Fazer o melhor de que forma? Pensamentos positivos, pensamentos focados no bem-estar do próximo. Quando a gente tem aquele pensamento de veneno, né? Tira esse pensamento da cabeça. A pessoa te faz um mal, ora por ela. A oração é o melhor remédio para a cura do momento que nós estamos passando. Quem aqui nunca teve vontade de pegar um cabo de vassoura e dar na cabeça do outro, né? Isso é muito normal. Mas se a gente pensar que aquela atitude nossa poderia ser substituída por um abraço, né? Talvez não naquele momento que está no nervoso, mas depois pensando fala, puxa vida, como eu me arrependi, né? Então a gente tem que pensar muito nisso. A espiritualidade está ligada diretamente a algo maior, ao oculto, né? Por isso a diferença quando a gente fala de religião, outras religiões, e longe de mim estar aqui discriminando qualquer uma delas, o respeito é pleno, mas qual que é a diferença da espiritualidade dentro da doutrina espírita? Nós não temos culto, não se cultua imagens, não se faz oferendas, não se tem aqui um sacerdote. Na doutrina espírita você não encontra isso. Na doutrina espírita somos todos irmãos, todos no mesmo nível, todos fazendo o quê? Buscando colocar em prática aquilo que o nosso Mestre Jesus nos trouxe, que é fazer o bem sem olhar a quem. Faça, doe, faça a doação. Quando a gente fala em doação, não estamos falando de uma doação financeira, uma doação material. Nós estamos falando da doação do nosso tempo, do nosso eu interior, do nosso coração, aquilo que vem de dentro, aquilo que a gente consegue passar para o outro, às vezes com um simples sorriso. Quantas vezes a gente não sai na rua bravo, nervoso, por algum motivo, e de repente um sorriso de uma criança, de um idoso, de um estranho, faz com que a gente reflita: o que estamos fazendo aqui, né? Eu sou tão feliz com aquilo que eu tenho, mas a gente só consegue enxergar a nossa felicidade no momento de comparação. É uma situação até às vezes constrangedora, uns reclamando de tanto com tudo aquilo que tem e outros não tendo nada, agradecendo a Deus. Muitas vezes nós temos muito mais reclamações do que agradecimento. Se nós agradecêssemos em maior quantidade aquilo que nós reclamamos, tenha certeza que nossa vida seria muito melhor. Às vezes você vai passar por uma consulta médica, por um momento, e esquece um documento, se não dá certo, ponto, você já volta esbravejando. Será que não foi a mão do nosso Pai que tirou você daquele momento e falou, não é hoje o dia? Você se atrasa para chegar em algum lugar e de repente fica nervoso porque não conseguiu fazer o que tinha que fazer. Não era esse o momento para você fazer? Então, volte atrás agradecendo. A gente tem que agradecer até pelos intempéries da natureza, até por uma chuva forte que dá no momento que nós não temos a proteção, até por um vento forte que nos faz voltar para dentro de casa para pegar uma blusa. Fração de segundo que nos livra de um mal maior. Mas a gente só pensa nisso depois que acontece. Às vezes a pessoa faz e de repente volta e fala, puxa vida, eu não pensei, mas se eu tivesse passado naquele local, naquele momento, talvez aquilo que ocorreu fosse comigo e não com aquele que aconteceu. Não que desejasse, mas um livramento. Então nós temos que pensar que a espiritualidade nada mais é do que o exercício. Na vida, aliás, tudo é exercício, né? O exercício diário da prática do bem, o exercício diário da benevolência. Você olhar para o próximo sem aquela amargura, né? Aquela coisa de, mas por que esse camarada me olha torto? Quem nunca teve isso, né? Não fui com a cara, nem conhece.
Aí depois começa a bater papo, aí lá no final fala assim, posso te contar uma coisa? Não fui com a sua cara no primeiro momento que eu te conheci, e depois se tornam grandes amigos. Casais, um olha para o outro e fala, nossa, como essa pessoa é nojenta, o outro, eu não quero mais saber dela. Formam um casal que vivem a vida inteira juntos. Por quê? Porque às vezes você tem ali, próximo, assim como nós temos em todo momento, tanto os seres que estão para nos ajudar, quanto aqueles que estão para tumultuar. O mundo espiritual, ele é muito disso. Então, se os nossos pensamentos forem focados no bem, forem focados naquilo que o nosso eu interior coloca para fora, certamente nós teremos a resposta da benevolência. Certamente nós seremos agraciados com aquilo de melhor que tem. Porque quando você deseja o bem volta para você. Isso é a lei da atração. Isso é algo incontestável, nós sabemos disso. Quanto mais você deseja o bem ao outro, mais aliviado você fica. Ainda que ele não acredite. Coloque ele nas suas preces, coloque ele nas suas orações. É muito comum, quando a gente fala em doar, né? Em se doar, né? Muitas vezes nós doamos a alguém que talvez não precisasse da doação. E muitas vezes quem doa não pudesse doar. Tem momentos que você às vezes abre mão de um tempo que você tem disponibilizado para atender a um amigo que precisa de você naquele momento, mas que não dá o mínimo valor para saber o que você deixou de fazer para o ajudar. E no fundo você abre mão às vezes de algo tão mais importante. Mas por quê? Porque está dentro de você praticar aquela caridade, entre aspas. Talvez ele não precisasse, mas você fazendo de coração, você está pondo em prática, como eu disse, o exercício diário daquilo que o nosso Mestre Jesus nos trouxe. Se nós acordamos e falamos assim, bom dia, eu não sei se eu comentei, alguém que faz um curso comigo já ouviu isso lá que eu fiz um comentário. Eu acordo e a primeira coisa que eu faço ao levantar, além da minha prece, é buscar um espelho e olhar para o espelho e falar, bom dia, Roberto, está tudo bem com você? Ainda dou uns tapinhas na cara assim para poder acordar. Aí o cara fala, você é louco? Não, eu não sou louco. Se eu me cumprimentar com felicidade, a primeira pessoa que eu encontrar, eu vou dar um bom dia para ela, com a minha alma repleta de paz. Enquanto se eu chutei o pé da cama e sair resmungando, como é que eu vou olhar para o outro? Não importa se ele não está me retribuindo aquilo. O que importa é o que eu estou fazendo. O que importa é o que eu estou passando. Isso faz o meu eu interior melhor e maior. O exercício, repito, o exercício diário da prática daquilo que o nosso Mestre Jesus nos deu, da caridade, da doação, da benevolência, esse é o que nos faz a cada dia mais evoluir nesse mundo. Nós praticamos a evolução e a cada um que nós ajudamos e que permite que nós façamos isso, estão também evoluindo. Porque não adianta eu me fechar no meu mundo, no caso da doutrina espírita, e não tentar passar isso para o meu amigo, para o próximo, para o outro que talvez não siga. Dizem muito, né? Religião não se discute, credos, essas coisas. Mas não há discussão quando você simplesmente está mostrando para ele, para o próximo, para o outro que não segue a nossa doutrina, o que é verdadeiramente o Evangelho segundo o Espiritismo. A doutrina espírita, ela sofre ainda nos dias atuais, como eu disse, 167 anos, né? Nós estamos fazendo em comemoração ao Livro dos Espíritos, ela sofre até hoje uma referência retraída dos próprios praticantes. Você pergunta para uma pessoa assim, qual a sua religião? Se ele for católico, ele enche a boca e diz, eu sou católico. Como muitos podem estar aqui sendo católicos. Eu sou da família italiana que dizia lá meus nonos, católico, apostólico, romano. Ele tinha que fazer a frase completa, como se o Deus dele fosse diferente do meu. Mas eu respeito. Agora, quando você pergunta para uma pessoa que segue a doutrina espírita, que religião você segue? Ela engole seco, se retrai e fala assim, eu sou kardecista.
Ela está dizendo, eu sigo a doutrina espírita. Porque tem pessoa que quando você fala, sou kardecista, a pessoa fica com a pulga atrás da orelha e fala, o que é esse kardecismo, né? Não sabe. Então, essa prática, esse exercício de mostrar ao outro que no Evangelho segundo o Espiritismo trata de um mesmo Deus, de um mesmo ser iluminado, do nosso Pai maior, que é o maior espírito de luz que nós temos a nos guiar. Não existe diferença. Se você questionar alguém que veio para a doutrina espírita numa questão de socorro, 90% diz assim, olha, eu corri tudo que foi lugar, busquei tudo que foi possibilidade, e no fim eu vim aqui, e aqui eu me encontrei. Não que nós sejamos melhores, é que nós não questionamos, nós exercitamos, nós praticamos a benevolência. Nós não precisamos ficar fazendo com que a pessoa acredite nisso ou naquilo. Nós só dizemos para a pessoa, siga o que o nosso Mestre Jesus lhe ensinou, que ele fez e mostrou a todos. Os que não acreditam, sabem que a pedra rolou e que depois, quando procuraram lá dentro da tumba, ele não estava mais, né? E voltou depois e ressuscitou. Então, é essa prática diária da benevolência que nos faz melhorar a cada dia. Eu vou olhando o tempo, porque se deixar eu falo o dia inteiro, a noite inteira aqui. Para que nós possamos crescer espiritualmente, não basta que nós façamos o óbvio, não basta que nós façamos o básico. Nós temos que fazer além do óbvio, além do básico, além da nossa visão. Nós temos que fazer aquilo que o nosso coração manda. Ninguém dá de si aquilo que não tem. Não adianta eu pregar para vocês aqui e a hora que sair dali ignorar um morador de rua que venha me pedir algo. Eu posso não ter para doar, mas eu tenho que, por respeito, dizer para ele, me desculpe, hoje eu não tenho, e que Deus lhe abençoe. Só essa frase já vai me dar a satisfação de ter doado a ele pelo menos uma palavra, de ter doado a ele pelo menos um caminho e um direcionamento, onde talvez não mate a fome dele naquele momento, mas ele não vai ficar com tanta frieza de uma recepção das pessoas que simplesmente o ignoram, que dão as costas. Você prega dia a dia, fala dia a dia da prática, né, da espiritualidade, mas nós vemos diariamente, hoje mais comum até, tem muitos moradores de rua, antigamente não se via tanto, mas era muito comum você passar e ver uma pessoa caída na sarjeta, caída na calçada, e ainda hoje, raramente alguém passa e vai lá para ver o que esse cidadão, se ele está passando mal e se ele caiu. A primeira coisa que vai falar, isso é um bêbado que caiu aí. E tudo bem, e vamos embora. Você passa por uma pessoa na calçada e diz assim, bom dia, tudo bem? Alguém aqui espera a resposta? Não dá tempo, ele já passou. É um piloto automático, nós vivemos num piloto automático, tão automático, que de manhã você fala para a esposa assim, bom dia, ela fala, também te amo. Oi? Eu falei, bom dia. Ah, tá, bom dia. Aí sim. Porque é o dia a dia, é a loucura, é a correria. Então nós temos que puxar um pouquinho o freio de mão, nos darmos um tempo para que pelo menos uma vez por semana, para que pelo menos 15 minutos dentro dessa semana, nós possamos fazer a prática do Evangelho no lar. E a prática do Evangelho no lar não significa que você precisa estar você, esposa, filho. Se tiver, quanto mais melhor. Se tiver, quanto mais melhor. Mas se não tiver, pegue seu Evangelho, abra, faça uma leitura, faça uma reflexão, faça uma mentalização para aqueles que são os seus próximos e para aqueles que você sequer conhece, desejando que eles tenham realmente um sucesso na vida de evolução, um sucesso de melhorias nos dias que eles vão ter tortuosos como todos nós temos. A materialidade, como eu disse, o nosso ser carnal é uma matéria
podre. É duro de falar, mas é uma matéria podre. Ela apodrece, ela é consumida, ela desaparece, ela vira pó, muitas vezes nem pó, né? Ela vira uma massa sem qualquer importância. Mas o nosso espírito, ele não pode ser adormecido, ser ignorado e ser deixado de lado. Nós temos que manter a nossa espiritualidade ativa. Nós temos que manter a nossa espiritualidade sempre voltada ao melhor. Porque se fizermos isso, tenha certeza, todos vocês, nós não passaremos apuros maiores do que aqueles que nós vamos passar. Todos vamos passar, todos já passaram e todos ainda têm muito o que passar. Mas nós temos que pensar o seguinte: o que eu vou deixar para o meu filho? O que eu vou deixar de exemplo? Não adianta eu gritar, brigar em casa, depois o filho grita, porque você está gritando? Ele está acostumado a ouvir grito. É difícil, eu sei que é difícil a gente dentro de casa pregar tudo isso, mas é um exercício diário. A cada pedacinho, ninguém nasce andando. A gente primeiro se equilibra, gatinha, fica de pé e começa a dar os primeiros passos para depois correr. Então não tem jeito. Se fizermos cada qual um pouquinho por dia, isso dá uma paz tão grande, isso dá uma sensação tão boa para nós, que tenha certeza que a sua noite passa a ser mais tranquila, a sua mentalização espiritual passa a ser mais tranquila, você consegue afastar. Por quê? Porque você se arrebanha dos espíritos que estão nos cercando, dos nossos irmãozinhos, que nos dão a energia positiva. Eles sabem que se a gente estiver emanando ponto positivo para o outro, ele vem para nos apoiar. E assim nós vamos cada dia mais, a cada exercício, a cada ato impensado às vezes, fazer com que esse piloto automático se torne um piloto automático do bem, né? É gostoso você falar bom dia, a pessoa fala eu te amo é legal, né? O duro quando você fala bom dia, fala vai para lá, porque acontece também, isso tem em todo lugar. A gente só tem que pensar o seguinte: mas mesmo assim, bom dia. O bom dia tem que ser dado de boca cheia. Você entra num elevador, o seu vizinho que está lá todo dia faz assim, ó. Ele baixa a cabeça, parece que você está entrando num mundo de estranhos, né? Você fala bom dia, ninguém responde, não importa, fala bom dia, eu sou meio carudo para isso, eu entro em todo lugar, falo bom dia, eu cumprimento quem eu não conheço, no dia seguinte ele vai me falar bom dia, porque ele falou, esse cara todo dia passa falando bom dia para mim, eu vou ter que falar bom dia para ele. Se é bom ou não, não sei, mas eu estou exercitando, né? Longe de mim a perfeição, mas a gente procura praticar, né? Então assim, a gente não pode esquecer que a nossa prática diária e o nosso exercício maior é se a gente continuar praticando o ato mais sublime que o nosso Mestre Jesus nos deu: fazer o bem sem olhar a quem. Eu já estou indo para o encerramento, eu sei que muita gente está cansada, querendo ir embora, mas vamos lá. Nós estamos aqui para mais esse momento de mentalização e é um exercício, me ouvir também, né? Pelo menos um pouquinho. O título da minha palestra, Saber para Compreender, não é o título de ensinar, é o título de mostrar a todos que, como bem o Leandro colocou aqui na prece inicial e nos recados que ele deu, a casa precisa da frequência. Muito embora nós tenhamos todos nos acompanhando pela mídia, mas depois que inventaram o celular, a gente conversa de uma mesa para o quarto com a pessoa dentro de casa sem usar o nome, né? O celular virou um objeto meio automático. Então, venham, frequentem a casa, usem a biblioteca, façam as leituras necessárias, busquem o conhecimento. Se não servir para outro, serve para você. Algum pedacinho ali vai tocar o seu coração. E se o seu coração ficar bom, você consegue jogar para fora. Lembrando que o nosso Mestre, na sua perfeição de Criador, ele nos fez com 2 olhos, 2 ouvidos e uma única boca. Vamos ouvir o que for possível, enxergar até onde der, mas falar o necessário, lembrando que tudo aquilo de mal que entra pelo ouvido sai pela boca. Então, a sonorização de quem escuta às vezes é baixinha, mas a língua, quando começa a tremer, fala muito alto para muita gente. Às vezes uma palavra você destrói o dia de uma pessoa. Então, vamos ponderar,
vamos ser mais atentos ao nosso dia a dia. Eu vou encerrar com um texto que eu adaptei, não é meu, mas eu adaptei porque eu achei ele muito interessante, então eu trouxe ele para a palestra de hoje. Ele diz assim, isso tem muito a ver comigo, tá? Eu adaptei mesmo para mim. Eu quero continuar tendo um coração que eu tenho. Eu quero continuar oferecendo as boas coisas que sei que minha essência pode oferecer. Eu quero continuar a ser gentil, quero continuar a fazer o bem. Eu quero continuar amadurecendo minha espiritualidade, porque eu sei que assim minha bondade estará plenamente protegida e eu não permitirei que brinquem ou zombem ou que se aproveitem do meu bom coração. Eu tive muitos motivos e oportunidades para mudar e muitas razões para me tornar alguém pior do que eu sou. Mas todos os dias, como eu disse a vocês, ao fazer as minhas preces, eu sinto uma paz tão grande, uma paz tão reticente, e tenho a certeza que eu estou no caminho certo. Ser bom compensa. Ser uma pessoa boa sempre será a melhor opção neste plano que vivemos. Que assim o seja, graças a Deus, e obrigado pela oportunidade a todos. Vão para casa, que Deus os abençoe com a paz que Jesus nos emanou. Muito obrigado. Pode apagar. Então a gente agradece a Deus, a Jesus e ao irmão Roberto que trouxe essas palavras para a gente, para que a gente reflita e entenda onde a gente pode crescer, onde a gente pode melhorar, aonde a gente pode se ajudar, onde a gente pode crescer, onde a gente pode se iluminar, iluminando os nossos passos e os passos das pessoas que estão ao nosso lado. Assim a gente agradece por mais essa reunião e a gente se prepara para a sessão de passes que vai começar agora, agradecendo mais uma vez a Deus por esse amor, por essa esperança, paz, luz e bálsamo aos nossos corações. Que a Tua paz nos siga hoje e sempre, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja sempre conosco e nós contigo. E assim dizemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, e graças a Deus.